aí, pessoal, está começando o podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que desejam se atualizar e revisar uma das áreas mais difíceis da clínica médica, que é a reumatologia. Meu nome é Rívica. Meu nome é Alexandre. Meu nome é Pedro. E nesse momento você é o nosso convidado de honra para o nosso primeiro podcast. Hoje começamos com o nosso Reumatize Impulso, um formato mais rápido, focado em perguntas práticas. Nessa nossa estreia, temos uma convidada muito especial, a doutora Vera Schenfeld, professora adjunta da disciplina de reumatologia da EPM Unifesp, coordenadora do setor de doenças osteometabólicas da disciplina de reumatologia e coordenadora do Comitê de Doenças Ósseas e Osteoporose da SBR. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Estou ansiosa para ver quais são as perguntas e o que vai acontecer no nosso podcast. Nosso primeiro podcast, não podia ter uma pessoa melhor, né? Uma grande orientadora, magra, linda, super divertida, sempre levantando risadas. E ele quer olhar para mim, não é para olhar para mim, é para olhar para o microfone. Não pode tirar o olho. Uma boa professora, eu já falei para ele, fala para mim que eu estou ouvindo, né? Não, mas tem que olhar nos olhos da senhora. E nesse nosso episódio, nós vamos falar de vários pontos importantes que são dúvidas frequentes na nossa prática. Será que o rádio a gente pode usar no diagnóstico realmente da osteoporose? Dá para usar no segmento do tratamento dos pacientes? Os marcadores de remodelação óssea, qual é a real utilidade deles? Terapia sequencial, o que fazer depois que falhou com o denosumab? E o que mais der tempo e o que a doutora Vera conseguir falar. E por que, né, falar sobre osteoporose? A gente sabe que a osteoporose é uma doença extremamente prevalente e é associada a uma alta morbimortalidade. Né? Para a gente ter ideia dos números, em mulheres acima de 45 anos, a osteoporose é responsável por mais dias de internação do que qualquer outra doença, incluindo diabetes, infarto agudo do miocárdio e câncer de mama. E além disso, a osteoporose é mais frequente nos nossos pacientes com doenças autoimunes. Por isso é tão importante. Não adianta tratar a artrite e o paciente fraturar. E sem falar nos gastos, a osteoporose gera um gasto de mais de 1 bilhão por ano. É quase um unicórnio brasileiro. Todo ano está lucrando o equivalente a Unibank. Então, depois disso tudo, bora começar. Né? Então, doutora Vera, a densitometria óssea do rádio, a gente sabe que não é feita de rotina, né, para todos os casos. Mas, em algumas situações, é muito útil e pode nos auxiliar. Por exemplo, nos pacientes com osteoartrite, pacientes com prótese de quadril, por exemplo, no hiperparatireoidismo. Contudo, a gente vê na prática que alguns pacientes fazem sem nenhum motivo aparente e chegam já com a densitometria para a gente. E chegam com osteoporose isolada de rádio. Quando indicar o tratamento? Quando que a gente deve valorizar quando chega com osteoporose isolada de rádio? Bom, é uma pergunta, inclusive, aposto que... Vocês não falaram uma coisa, que o Pedro é meu aluno, né, da pós-graduação, que está aqui comigo. Então, ele também vai ajudar a responder, né, Pedro? A gente vai responder, nós vamos dividir o palco, tá? Vamos sim, professor. Mas é interessante. Tem alguns laboratórios que fazem o rádio por alguma pesquisa interna e acaba prejudicando bastante a nossa conduta, né? Então, por exemplo, o paciente está indo melhor, até tem um caso clínico que eu adoro dar, que é assim, o paciente está indo muito bem na coluna, está indo no fêmur, está tomando 5 anos de alendronato, e vem o rádio, e aí vem o diagnóstico. A paciente que estava sendo diagnosticada de osteopenia vai e recebe o diagnóstico de osteoporose. Aí é super ruim isso daí, a gente não tem o que fazer. Então, quando que a gente vai valorizar o rádio? Quando ele for realmente necessário. E é como você falou, Rífica, a gente vai pedir o rádio quando não for possível fazer na coluna ou no fêmur. Aí eu faço no rádio. É indicação. Ou, esse tema é bem interessante, ou quando você é muito gordo, eu gosto do assunto, e não cabe no aparelho. Se bem que os aparelhos agora são bem mais benevolentes com os gordos, né? Antigamente eram piores. Aí você faz também o antebraço. Ou quando você tem uma suspeita de hiperparatiroidismo e quer monitorizar, mas isso é mais raro a gente fazer na nossa prática clínica. Então, a gente tem que dar o diagnóstico de osteoporose onde for mais baixo. Isso daí é uma recomendação. Se tiver coluna, fêmur e o rádio, só o rádio, infelizmente, tiver osteoporose, a gente vai fazer o diagnóstico de osteoporose.
Mas o diagnóstico de osteoporose não quer necessariamente dizer que eu vou tratar essa osteoporose baseada no rádio. Então, quando a gente vai ver as diretrizes, né, que essas todas que foram publicadas em 2000 e 2021, umas delas nem incluem o rádio. Põe coluna e fêmur e não colocam rádio. Então, o diagnóstico é o diagnóstico. O diagnóstico não necessariamente baseado no rádio é igual a tratamento. Até porque o diagnóstico de osteoporose baseado no rádio é um diagnóstico apenas densitométrico, né? Então, a gente não utiliza o rádio necessariamente para fazer um diagnóstico clínico e necessariamente você iniciar o tratamento. Mas as pessoas ficam inseguras, porque aí vem o diagnóstico de osteoporose. O impacto no doente é devastador, porque ele era um osteopênico, virou um osteoporótico e você que está tratando ele. Então, a gente tem que ter muita segurança de falar, não, você tem osteoporose, mas você está muito melhor. Eu não vou considerar o rádio nesse caso. E aí também tem uma das perguntas que eu acho que o Alê falou, e se o diagnóstico é feito só no rádio, como que eu vou monitorizar esse paciente? Né? Sim. Exatamente. Vamos dizer que é um caso, por exemplo, que eu vou valorizar o rádio, que ele tem osteoporose, não pode fazer densitometria na coluna, porque tem uma osteoartrite muito importante, e tem uma prótese de fêmur, ou uma osteoartrite também muito importante dos dois fêmures. Então, eu vou fazer o diagnóstico. Como que eu vou monitorizar esse paciente? Não vai ser pelo rádio, porque o rádio ele tem um coeficiente de variação brutal, e aí você não consegue fazer a monitorização. Enquanto, tipo, se eu vou te tratar, você volta daqui a 5 anos, porque o rádio tem um coeficiente de variação grande, ele não é sensível em 1 ano, eu não vou poder fazer isso, numa doença que já não tem uma adesão tão boa. E aí a gente vai monitorizar, infelizmente, pelo número de fraturas ou não. Você vai ver se aquele paciente está fazendo novas fraturas ou não vertebrais, e é o único jeito da gente ver. E ver na sorte, porque não dá para monitorizar com rádio. Nesses casos, os marcadores de remodelação óssea teriam algum papel auxiliar? Então, os marcadores é uma coisa assim sensível, né? A gente conversar dos marcadores. Seria interessante, talvez, os marcadores, mas não necessariamente que eles eleva um pouco, quer dizer que você vai ter mais fraturas. É uma outra forma de ver. Poderia fazer um marcador. Eu fico na dúvida, porque o acesso aos marcadores é muito difícil. O marcador que a gente tem mais experiência, né, Pedro, é o CTX sérico, que é onde que todos os planos de saúde cobrem e a gente pode fazer seriado. Então, mas o CTX sérico ele é interessante para as medicações antirreabsortivas, como os bisfosfonatos e o denosumab. Já para a teriparatida e para o romosozumab, ele já não é tão maravilhoso. E também muitos não têm acesso ao CTX. Então, eu penso que o raio-x, a radiografia de coluna, a gente pede a cada 2 anos nesse paciente e reza para tudo dar certo também, né? Porque se quebrar, a gente vai mudar a medicação e vai também ter que acompanhar só clinicamente e com a radiografia. Eu não sei se o Pedro tem alguma opinião sobre os marcadores mais assim, moderna. Não, acho que é isso mesmo, professora. Os marcadores a gente sabe que tem uma correlação com o risco de fratura, né? Tem vários trabalhos que mostram isso, mas a prática mesmo é acompanhar esse paciente, né? A gente não faz diagnóstico de osteoporose pelos marcadores, mas ele está para auxiliar no tratamento desse paciente. Acho que é isso mesmo que a senhora falou. E depois tem mais uma coisa que a gente podia discutir. E o Frax, que agora o Frax está na moda, né? Aí, vamos fazer o Frax e acompanhar pelo Frax. Como que eu vou acompanhar o Frax se eu não tenho fêmur? Sim. Né? E também o Frax é importante, isso a gente tem ressaltado bastante nas nossas aulas. O Frax ele não serve para monitorização terapêutica. Ele também é outra arma diagnóstica, mas diferente do rádio, eu gosto de pensar nessa filosofia, né? O rádio ele dá o diagnóstico, mas não necessariamente eu vou tratar. O Frax ele te dá um alto risco e eu vou tratar. É muito diferente. Ele é diagnóstico e tratamento, e o rádio não. Sim. Falando um pouquinho, puxando o gancho, né, sobre os marcadores, queria saber da senhora na prática, né? A senhora usa no seu dia a dia? Em que situação a senhora acha que é imprescindível o uso dos marcadores de remodelação óssea? Não, imprescindível é difícil dizer, não acho nunca.
né? Porque dá para fazer uma boa medicina sem um marcador. E isso é importante que todo mundo saiba. Porque, às vezes, é difícil ter... Sabe, a gente está longe dos grandes centros e não consegue fazer um marcador. Então, aí volta, aí eu como mais velha, né? A clínica é soberana, você examinar bem o paciente, ver, afastar se tem uma osteoporose secundária e tudo, e dá para você fazer muito bem sem os marcadores. Mas quando que eu uso o marcador, e lembrando que eu participo de um grande centro, que a gente aqui é de São Paulo, né? Então, o marcador eu acho super interessante quando eu introduzo, por exemplo, o denosumab, ou o bisfosfonato, que é um antirreabsortivo. E para aumentar também um pouco a adesão do paciente, eu falo, olha, você vai tomar esse remédio, daqui a 3 meses você faz um novo CTX, né? E vem aqui para a gente conversar, para eu ver se diminuiu e tudo. Se diminuiu mais de 50%, eu digo, nossa, você está indo super bem. Aí eu sei que ele está fazendo o tratamento, que ele está respondendo bem e tudo isso. E é mais uma chance de eu conversar de novo com aquele paciente. Porque a osteoporose ela é uma doença com uma adesão péssima, que todo mundo já sabe. Sim. É igual ao diabetes, colesterol, hipertensão. Então, você ter um motivo para aquele doente voltar mais uma vez, dali a 3 meses. Ai, nossa, que bom, tá de parabéns, né? Sim. E naquele paciente que a gente já sente que talvez não vá aderir realmente. Porque o doente vai e toma, sei lá, uma caixinha e não tomou. Ah, mas a senhora falou uma caixinha. Eu não falei uma caixinha. E aí ele entende que é uma caixinha. Aí vem o marcador não tão suprimido quanto a gente esperava. Pode perguntar, mas quantas caixinhas você tomou? Você tomou direitinho, não sei o quê? Então, eu acho interessante para monitorizar. Ao contrário de todo do Frax, né? Os marcadores, eles servem para monitorização terapêutica. É igual aquele paciente com ciência cardíaca aqui interna, né? A maioria das vezes a culpa é dele, porque ele não tomou remédio. Quando o paciente fratura, é parecido, né? Uma das principais causas é a baixa adesão. Então, talvez o marcador de remodelação óssea ajude bastante nisso. E é uma chance de o doente voltar mais uma vez e você reforçar o que não falou na primeira consulta, falar numa segunda consulta, né? Aquilo. Agora, nos estudos clínicos, é evidente que você precisa fazer os marcadores nos estudos clínicos que a gente lê, do denosumab, do bisfosfonato, da teriparatida, do romosozumab. Aí eles fazem o marcador para mostrar realmente a ação anabólica ou a ação supressora e tudo isso. Então, é diferente. Eu estou falando aqui do CTX, que é o marcador que a gente mais utiliza, e na prática clínica, como que eu faço, né? Às vezes, se tem um paciente que eu fico na dúvida se é para tratar ou não, ou se... Sabe quando que às vezes eu uso também, Pedro? Quando o paciente está de férias. De férias. De férias do bisfosfonato. A densitometria está meio massa óssea mantida, mas já deu, sei lá, os 2, 3 anos de holiday. Aí eu penso, acho que vou fazer um CTX. E se o CTX vem elevado ou vem mais para cima, eu acabo reintroduzindo a medicação. Então, no holiday, eu também gosto bastante de usar. O que você acha, Pedro? Não, eu concordo. Acho que se antiver, né, fazendo um pouco na analogia, por exemplo, você tem um paciente lúpico, começou a imunossupressão, está em remissão e está super bem, clinicamente. Aí começa a consumir complemento, DNA positiva, mas a urina está normal, o paciente não está em atividade, então... esse paciente você não vai ver, sei lá, a cada 6 meses, você vai ver novamente a cada 3 meses. Então, acho que é mais para auxiliar. Não necessariamente vai ser determinante na mudança de conduta, mas ele está aqui para te ajudar, não para atrapalhar. Então, a indicação é fundamental, né, quando a gente solicita o exame. Senão, depois não sabe o que faz com o exame, né? Não, tem gente que pede... outro dia, eu recebi um encaminhamento de uma colega que não é da nossa especialidade, e ela faz de rotina o CTX. E a paciente estava com o CTX alteradíssimo e tinha uma osteopenia. Falei, nossa, mas era mais de 1.000, né? Ou mais de 1.000. E eu falei, nossa, que CTX. No fim, ela tirou onde... como que é que fala? Tirou onde não viu e acertou onde... é um provérbio aí, né? E aí, é um provérbio. Ela pediu sem indicação, acabou achando... né? E no fim, a paciente tinha um Paget. Sabe? Um Paget do crânio. Nossa. Entendeu? Era uma mulher na pós-menopausa, mas era um Paget. Eu sei lá, é igual... Eu faço sempre a analogia dos marcadores tumorais, que não são para ficar impedindo, que depois eles podem atrapalhar. Sim. Então, pede para monitorização, pede talvez para depois ver se você interrompe as férias do bisfosfonato,
né? E aí, no caso, continuando no sistema de marcadores, em relação ao marcador que avalia o anabolismo, no caso o P1NP, né? Em que situação? Porque você já vai começar, por exemplo, um anabólico, uma teriparatida, um romosozumab. O que te ajudaria, assim, professora, solicitar um P1NP? Nada. É assim que a gente gosta. Nada. Ajuda em nada. Não me ajuda nada, eu nem peço. Eu espero que ele suba, né? Eu espero que ele suba. Mas está no livro que vai subir, então eu tenho que confiar. Então, por que eu vou pedir? Ficar marcando. O P1NP ainda é mais chato ainda de pedir. Muitos planos não cobrem. E que ele vai subir é o esperado, né? Com a teriparatida e com... E o que vai mudar a nossa conduta? Em nada. Continua. É só para ficar... Nossa, como eu sou bom. Nossa, deu certinho. Né? Aumentar os gastos. Como funcionou igual estava escrito. Que bom. E se também não subir tanto, você vai parar de dar medicação? Você vai mudar a sua Vai conduta? mudar o quê? Vai dar o quê Não pra ele? vou. Então, eu não peço. Perfeito. Perfeito. E, doutora Vera, só recapitulando. Então, paciente que tem citometria óssea, né, que tem no rádio osteoporose isolada, sem nenhum outro fator de risco, eu não indico tratamento nesse paciente. Sem fratura. Sem fratura. Paciente de baixo risco. Frax baixo risco, só tem osteoporose no rádio. É para observar. Eu acho muito... E aí você falou uma coisa assim... Nesse momento, gozado, eu ainda confio mais no Frax do que no rádio, na densitometria do rádio. Embora em todas as diretrizes tenha paciente com osteoporose igual tratamento. E aí algumas dessas diretrizes põem T-score no colo do fêmur, no fêmur total, no rádio e na coluna. Um desses 3 lugares você teria que tratar. Mas se o paciente é rígido, né? O paciente, sei lá, é novo, não é caidor, como você disse, um Frax baixo, só tem uma osteoporose 2,6, não do 3, como a Rivka estava querendo falar. Eu acho que eu observaria. Eu daria medidas gerais, cálcio, vitamina D, exercício, tudo isso, mas eu não trataria. Porque o importante da densitometria óssea, que ela tem do rádio, é que ela varia muito de um serviço para o outro, né? Tem muita nuance no exame, não é isso? Eu acho que não é nessa a sua variação, mas a técnica, né? Lógico que a gente está querendo trazer um conhecimento mais prático para o dia a dia, mas a gente que estuda um pouco mais de osteoporose, a gente vê o quantos exames são mal feitos, né? Lógico, tem vários artefatos, não é só, por exemplo, tem uma osteoartrose na coluna, tem uma osteoartrite na coluna, vai superestimar a massa óssea, não, mas o posicionamento. Então, tem toda umas regras que devem ser seguidas quando você vai analisar e vai mensurar, né, a densitometria do rádio, a densidade mineral óssea do rádio. E até uma forma simples de você perguntar para o paciente se dá para confiar é se quando foi fazer a densitometria do rádio, mediram a distância do olecno até o processo estiloide do rádio e tudo mais, porque você tem que fazer essa mensuração para depois identificar qual realmente a região, né, de interesse. Né? Que é o terço proximal, né? Que é o terço proximal, que seria o rádio 33. rádio E se você 33. pergunta se mediram, ninguém mediu. Ninguém mede. Então, ninguém mede. Você acaba considerando a altura do paciente, né, nos serviços de considerar a altura do paciente, e pela altura do paciente eles têm aproximadamente uma média de quanto seria o comprimento do rádio, e aí joga no aparelho. Né? Então, é bastante difícil, né? Só nem acompanhar. Mas uma coisa que a gente pode ver na densitometria, quando a gente recebe a densitometria do rádio, é ver se o ROI está certinho, passando assim pelo punho, e para ver se você está no terço proximal do rádio direitinho. Tem 2 risquinhos. É difícil mostrar assim no podcast. O ROI é a região de interesse do exame. Região né? de interesse do exame. E aí você tem 2 risquinhos que tem que estar exatamente no punho. E às vezes eles estão completamente deslocados, nada a ver. Fora isso, o contorno do punho também, às vezes, está completamente errado. Lembra aquele caso? Que estava o contorno, acho que a mulher mexeu, o contorno estava de qualquer jeito, deu assim, -7 no rádio, e estava o contorno, né, aumentou demais a área. Chegou até na interfalange, com o contorno. Não, ficou uma coisa do outro mundo. Mas dá para a gente dar uma olhadinha, entendeu? Perfeito. Então, vamos combinar. Se é o paciente a primeira vez, e ele tem só osteoporose 2,6, 2,7 até, no rádio, mas ele tem poucos fatores de risco, é uma pessoa não caidora e tudo isso, nós não vamos tratar. Perfeito. E no segmento, não serve a gente seguir por outras fraturas, seguir pela coluna, no tratamento, né, quando a gente indicou o tratamento, e também avaliar também, às vezes, o marcador de remodelação óssea como um a mais para auxiliar na adesão
em alguns pacientes para avaliar aquele paciente que quando está de férias tem maior risco de uma nova fratura. Tá. E também para ver se o tratamento está sendo eficaz nos pacientes que estão usando antirreabsortivos. E o PUNP a gente não vai fazer. Perfeito. Deixa de lado. Uma dúvida que a gente pode ter, às vezes, na prática, é qual fratura de baixo impacto é diagnóstica e qual que é aquela sentinela, né? Como que a gente diferencia isso? Qual que é aquela que a gente tem que... Nossa, é uma pista, preciso investigar a fragilidade, mas não necessariamente tratar. Então, vamos combinar. Fratura de crânio não é. Né? Fratura de crânio não é, né, Pedro? Não, não é. Tá. Fratura de crânio não é. Fratura do 5º dedo do pé também não é por osteoporose. Qualquer um de nós pode dar uma topada e quebrar. Mas a fratura do 2º metatarso, do 3º metatarso, que são bem fixos, já não é tão fácil assim quebrar. Né? Então, dá um incômodo. Fratura de costela depois de um abracinho. Você dá um abraço e fratura a costela. A principal fratura sentinela, a clássica, nem vou falar, é a do antebraço, tudo bem. A gente já sabe, está bem estabelecido na literatura, que fratura de antebraço a gente vai investigar. Mas, ultimamente, tem aparecido, olha, na tese do Alex, que a gente fez, no homem, a fratura de tornozelo se relacionou à fragilidade. Então, tornozelo, né? Na mulher, não, no homem, sim. Então, essas fraturas sentinelas, eu acho que pelo sim, pelo não, quando vier, para a gente não se omitir como especialista, como última palavra, é interessante a gente dar uma investigada e fazer uma densitometria. Eu acho que deveria fazer uma densitometria e dar uma investigadinha maior, principalmente se é uma paciente, uma mulher, depois dos 45 anos, um homem de 60 anos, não é o habitual. E também investigar se foi por baixo impacto mesmo, porque às vezes rolou a escada, caiu na rampa, não tem nada a ver. Mas quando eu gosto muito, venho lá muito no consultório, uma história incrível. A mulher veio e abraçou, sabe? A velhinha, abraçou forte. E ela falou para a vizinha, não me abraça, não me abraça. E a vizinha estava tão entusiasmada, quebrou 3 costelas da paciente. É normal? Não é normal, né? Então, eu pego e dou uma investigadinha e aí eu começo a valorizar. E a gente não pode deixar de se omitir nisso, porque nós somos os especialistas, né? E assim, Porque o especialista de osteoporose é o reumato, né? Exatamente. Com certeza. Mas tem nossos amigos também, né? fratura de rádio distal com densitometria óssea normal. Indica tratamento? Não. Rádio distal... tá bom, essa pergunta. O rádio distal é um que fica bem difícil a gente saber se foi queda, se foi muito traumático ou não foi muito traumático. É onde a gente, né? Escorreguei, eu caí, não sei o quê. Então, e a densitometria normal e um frax normal. Um frax de baixo risco. Eu não trataria. Eu vou acompanhar esse paciente. Não. Quais são aquelas fraturas que a senhora vai tratar, independente da densitometria óssea? Coluna e fêmur. Nossa, pode vir normal, a pessoa pode esganiçar. Eu trato coluna e fêmur, ela é o pior desfecho. E o húmero? Agora, o húmero incomoda, né? O húmero incomoda, mas não é. Não, eu posso te falar, coluna e fêmur a gente trata independente. Né? O paciente vem com corticoide, ou o paciente diabético, não sei o quê, isso daí eu vou lá e trato violentamente, né, Pedro? Não, com certeza. Violentamente começo com um anabólico e depois um antiabsortivo. Isso, é uma fratura maior, paciente de alto risco. E o paciente fala, mas a minha densitometria é normal. Não importa, a sua fratura é por fragilidade e eu vou tratar. Daí, no caso, a Rivka trouxe um caso de densitometria normal. Mas se você tem, por exemplo, uma fratura sentinela, que nem um rádio, e tem uma osteopenia, aí você já teria a indicação de tratar. Não seria um risco tão elevado como uma fratura de colo de fêmur, de coluna vertebral, mas já seria um diagnóstico clínico de osteoporose. Sim, já. O húmero também. Húmero também. Húmero, pelve. Vamos dizer que tem uma osteopenia, tem uma fratura de pelve, ou de húmero, ou de rádio, ou você vai considerar o tratamento de alto risco. Paciente não de alto risco quanto coluna e fêmur. Mas coluna e fêmur nem discuto. A gente acaba fazendo a densitometria para a gente monitorizar, né?
A gente falou já aqui um pouquinho, comentando sobre o Frax, né? O Frax, ele tem sido uma ferramenta muito, muito útil na decisão do início de tratamento, muitas vezes sem a densitometria óssea, mas a gente sabe que tem algumas limitações. Por exemplo, alguns fatores de risco que a gente sabe que tem relação direta com a osteoporose, mas que não são incluídos no Frax. Por exemplo, sarcopenia, paciente diabético, paciente com alto risco de queda. Como que a gente pode incluir no Frax, né? Tentar ajustar isso de alguma forma para usar de uma forma racional na nossa prática? O Rivka, para diabetes, a gente até usa já no nosso ambulatório, normalmente. Se o paciente é diabético, a gente põe no Frax dele como tendo artrite reumatoide. Se ele já tiver artrite reumatoide e for diabético, aí a gente aumenta 10 anos a idade dele. Ou você pode também colocar um T-score, vamos dizer que deu menos 1,8, você diminui, fica menos 2,3. Você diminui 0,6 no T-score quando você for pôr lá no colo. Então, no diabético, até que está bem estabelecido isso. A gente pode corrigir numa boa, para fazer isso. Né? E o mais comum que a gente faz lá na escola é colocar artrite reumatoide. No de corticoide, naqueles pacientes que estão tomando por mais de 3 meses, mais de 7,5 miligramas, você vai aumentar de fraturas maiores 15%. Então, o número que deu, você faz vezes 1,15, e o número que deu para fratura de quadril especificamente, você faz vezes 1,20, aumentar 20%. E aí você calcula o risco desse paciente. Então, também é outra coisa que pode fazer de olho fechado, está bem estabelecido. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, para queda. Agora tem aquele... Para queda, mas estão estudando, mas não tem como fazer. Para sarcopenia, que são as queixas. Tem um outro que é interessante, é o TBS. Também já está bem estabelecido. A gente pode botar o TBS, mesmo naquele da braço, quando a gente clica no TBS, aparece o TBS e dá para ajustar pelo TBS também, que é o Trabecular Bone Score, né? Que é aquele, alguns aparelhos fazem, né? Aqui em São Paulo, eu não sei se fora de São Paulo estão fazendo. Acho, alguns centros, né? Acho que Curitiba acho que faz. Quando fizer o TBS, pode ser corrigido. Agora, um interessantíssimo que eu venho lendo repetidas vezes, a gente não está fazendo ainda no ambulatório, mas inibidor de aromatase. Em mulher que está tomando inibidor de aromatase, ou homem com deprivação de androgênio, a gente poderia colocar esse paciente com artrite reumatoide. Então, é uma nova correção do Frax, que eu estou lendo repetidas vezes, está aparecendo, eu estou pensando se a gente não devia introduzir isso no ambulatório, sabe? Inibidor de aromatase ou deprivação androgênica por câncer de próstata no homem, botar como artrite reumatoide. Então, tem umas correções que estão aparecendo. E aquele outro para fratura recente, como que era a correção mesmo? Tem uma correção para fratura recente. Não conheço correção no Frax. Porque quando você põe... já sei como que é. Agora eles estão propondo a fratura recente, você corrigir para a fratura vertebral recente, porque é muito diferente se você tem uma fratura vertebral há 2 anos ou há 10 anos. E o Frax, ele é sim ou não. Tem fratura sim ou não. E não te dá o tempo. Então, tem uma tabelinha, dependendo da sua idade, e você corrigiria por um fator que eles fizeram na Finlândia, uma coisa assim, como aumenta o risco. Risco pregresso e risco atual. Aí eles dividiram um pelo outro e você teria um fator de risco, um número para aumentar. Não sei se deu para entender. Mas, no caso do paciente que já é fratura, assim, paciente que já tem uma fratura vertebral, né? O Frax auxiliaria em quê? Também pergunta, né? Essa porque essa fratura vertebral que a senhora está falando se é uma fratura vertebral recente, a gente vai tratar, não precisa fazer o Frax. Você está certo. Talvez auxiliem avaliar, na verdade... entendendo aquilo. Talvez, na verdade, auxiliem você estimar o risco do paciente, pensando no futuro, se é um paciente de alto risco, por exemplo, quando a gente vai colocar férias para o paciente. Se ele tem só uma fratura, por exemplo, de vértebra, você conseguir começar o tratamento. Você já viu que esse paciente é um paciente de alto risco, talvez ajude no futuro, naquele paciente de alto risco, você vai definir férias ou não. Ajuda nisso? Ajudaria? Ou não? Você sabe que você está perguntando, eles estão preconizando o Frax para reintroduzir depois das férias.
ver como que tá, se você está com risco mais alto também. Como eu falei do CTX, poderia ser o Frax como um alto risco. Mas você sabe, isso que o Pedro falou é melhor, sabe? Por que eu vou me preocupar Fazer o com uma Frax. fratura recente, fazer o Frax? Eu vou tratar de qualquer jeito. Acabei de falar isso, né? Que fratura vertebral e fratura de fêmur eu vou tratar independente de qualquer coisa. Sim. Perfeito. Então trata. Então, Só vou trata, tratar. só. Então não tem correção. Futuramente, Agora, se a gente correção pra conseguir. sarcopenia- Futuramente, se a gente conseguir usar o Frax para acompanhar, aí sim, vale a pena você ter um baseline, né? Porque muitas dessas críticas, você vê, essa da fratura recente ou não, todo mundo critica. Mas a pergunta básica é, mas se tem fratura recente, eu vou tratar. Então, por que eu vou corrigir o Frax? Não vou ficar fazendo Frax? Sim. Não é verdade? Sim. Da sarcopenia, a senhora falar, eu interrompi a senhora. Não, da sarcopenia não sei como corrigir ainda. Eu sei, esse do inibidor da aromatase é bem legal. E o da diabetes que a gente já faz, do corticoide, acho que já está bom, né? Tinha mais uma pergunta aqui. Fala. Aquele paciente que você calculou o Frax sem densitometria óssea. Tá. E aí veio um Frax de moderado risco. No amarelinho. Amarelinho. Aí você fez densitometria óssea, veio lá uma osteopenia. Tudo assim meio nebuloso, sabe? Mas é um paciente que cai muito. A gente poderia considerar tratamento nesse paciente ou não? Não, mas aí quando você calcula, você tem a densitometria, Você vai recalcular o Frax. Você vai recalcular o Frax. Tá. Então você vai sair do muro. Perfeito. Ou você cai ou você fica em cima. Né? Não dá pra ficar em cima do muro, né? Não dá pra Perfeito. ficar- Não, Se bem que fica às mais vezes- em cima do não, mas muro. às vezes ou o você ponto- vai para o verde ou vai para o vermelho. Perfeito. O que está acontecendo muito, que a gente está acontecendo lá no ambulatório, o paciente tem um monte de fator de risco. O que está acontecendo, Ale, é o seguinte. Aí tem um monte de fator de risco que clinicamente, puxa vida, eu acho que devia tratar. Aquele idosinho Faz frágil, o Frax né? e o Frax dá baixo risco. E aí o que a gente tem pontuado para os residentes e tudo, que o raciocínio clínico é mais importante que o Frax. Perfeito. Exatamente, né? Isso, Aquele já idoso viu super vários frágil, né? Não, Aquele idoso frágil com queda recente, polifarmácia. Está com uma osteopenia e dá um Frax baixo. Aí está na cara que eu vou tratar. As né? ferramentas é para nos ajudar, né? Não nos Era isso que eu queria- atrapalhar, né? era isso que eu queria Avaliar. chegar. ponto O mesmo. raciocínio clínico é soberano, tá certo? Não, por exemplo, a própria Rivka perguntou do sarcopenia, né? Talvez vai ter um Frax 3.0, 4.0, essas questões mais que a geriatria vê mais do que a gente, né? São fatores muito importantes. Às vezes o paciente não tem uma densidade tão ruim, mas cai muito. Então, a chance de quebrar é maior. Então, isso tu tem que considerar, né? Até depois, quando a gente for falar e ver até os fatores incluídos no risco iminente de fratura, né? Então, paciente que usa algumas medicações, não que ajam diretamente reduzindo a massa óssea, aumenta o mas risco que de queda. aumenta o risco de queda. Então, esse paciente que já está meio assim, é uma osteopenia, mas tem muita chance de cair, né? Então, esse paciente a gente tem que com considerar medicações para o tratamento. sistema nervoso central, mas com múltiplas quedas e tudo isso, é risco iminente de queda e de fratura. A gente vai tratar independente de qualquer coisa. Eu gostei. Quem que falou que os instrumentos estão para nos ajudar? Foi Exatamente. Sim. Você concorda, né? Concordo, eu concordo com o que eu falei. Ainda bem. É que eu fiquei na dúvida se foi você ou o Ale. Pedro sendo Pedro. É o Pedro. Pedro. E naquele paciente que eu fiz o Frax também, e o Frax deu um alto risco, indiquei o tratamento. Só que é um paciente que nunca vai mudar os fatores de risco para a indicação do tratamento, nesse caso, né? Desse paciente que já é alto risco pelo Frax, eu nunca vou pensar em férias para ele? Não, ao longo do tempo, ele pode diminuir, né? Diminuir o risco. Por exemplo, vamos dizer que ele é alto risco, aí é de fratura, por exemplo, o tempo da fratura para o risco iminente. O risco iminente de fratura é até 5 anos na primeira fratura. Depois vai caindo tanto que você fica igual, um pouquinho mais do que quem não quebrou, mas o teu risco cai bastante. Né? Então, eu posso fazer férias. Antigamente, a gente dava aula e disse assim, você tem fratura, você mostrou que você tem uma incompetência da microarquitetura, eu vou te tratar para sempre. Era assim. Hoje mudou. Você teve fratura, mas já está há mais de 5 anos com essa fratura e não refraturou, porque eu te tratei e você fez tudo direitinho, eu vou te dar férias. Né? Eu não vou avaliar tanto pelo Frax, gozado. O que seria um Frax de alto risco num paciente com osteopenia? É igual tratamento. E Frax de alto risco, aí a gente vai tratar para valer.
E quando eu falo para valer, eu vou começar com um anabólico e depois um antirreabsortivo, que depois a gente pode discutir isso. Então, ao longo do tempo, eu acho que aquilo vai diminuindo, né? Não, Por isso que eu vou te tratar para valer, né? Não, acho que isso aí é que, às vezes, da maneira que a gente lê nos livros ou que aprende nos ambulatórios, tem esse conceito, o paciente de alto risco é para sempre, né? Uma coisa também é ser alto risco, um paciente tem uma fratura maior. Outra coisa é você ser alto risco só pelo Frax, né? Então, não necessariamente esse paciente ele vai ter tratamento para sempre, né? Tem que pro resto da individuar. vida. Né? Talvez eu O risco pense assim, o paciente tratou, ele foi tratado, usou o bisfosfonato por 5 anos, ele tem, a medicação está lá no osso e, de alguma forma, já foi feito esse tratamento, eu posso já optar por pausar agora. Sim, vai então seguir... o paciente teve uma fratura maior, que é a pior, né? A coluna, fêmur. Mas depois não teve mais nenhuma, fez o tratamento, fez o anabólico, depois fez o antirreabsortivo. Sim. Sei lá, está caindo risco. Talvez a gente pudesse parar, né? Antigamente não deixava parar de jeito nenhum. Agora, avalia aí aquela curva do risco iminente vai e depois ela cai, né? no primeiro ano tem um risco de 5 vezes, depois de 2 a 5 anos em torno de uns 2, 3, e depois dos 5, 7 anos é 1,4. Então, o mais importante é você ser agressivo logo após a fratura. Fala, amor. Então, perfeito. Então, vamos fazer um resuminho de tudo isso que a gente já conversou até agora, né? Então, com relação às fraturas, aquelas que a gente tem que tratar, independente de qualquer coisa. Paciente com fratura de quadril e vértebra. Certo. Perfeito? As outras, vão ser sentinelas, crânio e quinto metatarso, a gente esquece, não tem nada a ver. O húmero é muito importante. O húmero é importante e o rádio também. Pra gente, como sentinela ali, pra gente investigar o restante e avaliar. Se tiver uma osteopenia associada ou tiver alguma outra coisa, a gente pode considerar o tratamento. Certo? O Frax. O diabetes, a gente marca artrite reumatoide. Se tiver diabetes e artrite reumatoide, a gente aumenta a idade em 10 anos ou reduz o T-score do colo em 0,5. Se está usando corticóide há mais de 3 meses, numa dose superior ou igual a 7,5 miligramas, a gente aumenta a fratura, o risco de fratura maior em 1,15 e o quadril 1,2. Outro ponto do Frax. Alguns outros fatores de risco não estão incluídos, mas naquele paciente que tem osteopenia, e você vê claramente que é um paciente de alto risco de fratura, que é aquele paciente caidor, sacopênico, aquele idoso frágil, talvez valha a pena considerar o tratamento mesmo assim. A doutora Vera, a senhora falou tanto de tratar o paciente de uma forma violenta, usando anabólico, usando antirreabsortivo, e a gente queria entrar já na próxima pergunta, né? Tem se falado muito dos pacientes com alto risco de fratura e que a gente deveria já iniciar os anabólicos. Existe ainda, diante disso que eu comentei, né, espaço para o bisfosfonato como primeira opção? Ainda? Nos pacientes com muito alto risco. Então, a gente tem uma larga experiência na escola, né? Porque quando a gente não tinha o acesso à teriparatida, nem o denosumab, a gente tratou muito paciente com alendronato ou risedronato. E se a gente for bem honesto, e também nos guidelines, sendo bem honesto, os pacientes de alto risco, o alendronato e o risedronato, eles foram eficientes na redução de pacientes muito graves, com fraturas, com 1 ou 2 fraturas, pacientes idosos e com T-score bem baixo, que são os critérios, vamos dizer, de alto risco. Então, eu acho que tem espaço, sabe? A gente gosta muito mais daquele novo conceito. Mas, se você não tem acesso, eu acho bem honesto tratar ou alendronato, ou risedronato, ou ácido isolendrônico. Então, eu acho bem bacaninha. Eu não sei o que... E se você observar no Endocrine Society, ou na Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, sempre está lá em alto risco, tem um bisfosfonato. É claro, né? É melhor o outro conceito, mas eu acho que o bisfosfonato tem seu local. Se você não tem disposição de usar anabólico, é importante você ter que tratar esse paciente. Agora, tentaria ao máximo me esforçar muito para fazer pelo menos o ácido zoledrônico, porque aí você tem certeza que a medicação entrou, porque se o paciente é muito alto risco, ele não pode vacilar um pouco, né? Então, se você precisa agir de forma mais enérgica, então você consegue garantir que pelo menos a medicação foi feita, né? Então, fazer o máximo de esforço para que esse paciente pelo menos faça o ácido zoledrônico. O paciente de alto risco é novidade agora, essa história de anabólico antirreabsortivo. Para falar a verdade, a gente tratou muita gente com alendronato e risedronato.
E foi legal, a gente não viu eles se despedaçarem, entendeu? E o que seria o ideal pelos atuais conceitos? O ideal é a gente começar com anabólico, seja teriparatida, que tem no Brasil, ou romosozumab, e depois sair com antirreabsortivo. Aí o antirreabsortivo você pode escolher ou o denosumab ou um bisfosfonato. É o ideal, que é aquilo lá que a gente conversa, fazer o efeito fundação. Eu dou um boost. É boost? Booster. Como chama? Tá certo, um booster. Um booster. Dá um impulso. Um impulso, igual a gente está dando aqui no osso, e depois sair com uma coisa mais light. Então, o ideal é esse. Mas, né, a gente também pode fazer uma outra medicina dando pelo menos o bisfosfonato. E quais os O que não pacientes? pode é não dar nada, né, Ali? Sempre Sim. tem que dar, né, professora? Na dúvida, Melhor dar do que não dá. na dúvida você tem que dar. E qual o paciente que mais se beneficia desse esquema, né, de começar com terapia anabólica, seguido pela terapia antirreabsortiva? Paciente com fratura recente, que é com risco iminente, com fratura recente. Paciente caidor crônico, todos aqueles que preenchem os critérios de risco iminente, eles se beneficiam dessa de começar com um anabólico e depois o antirreabsortivo. Pacientes com FRAX com alto risco e pacientes com T-score muito baixo. E a gente não está falando do T-score muito baixo, quer dizer, -3, -3,5. Esse daí, às vezes, nem tem fratura nenhuma, mas a gente fica preocupado. E ainda mais no colo do fêmur. E no fêmur total, um T-score de -3. Esses caras, eles se beneficiam do anabólico e depois do antirreabsortivo. A gente vê muito na prática o paciente que fratura, né? E aí chega no hospital, o ortopedista trata a fratura e dá alta e o paciente acaba se perdendo e não é feito o início do tratamento para osteoporose, né? E aí talvez isso tenha algum guia, alguma Diretriz. Um receio Recomendação. dele? algum receio. É uma cultura, às vezes. Algum receio relacionado à influência da terapêutica na consolidação da fratura, né? Existe realmente alguma preocupação com relação a isso? O ideal seria já aproveitar que o paciente está ali na nossa frente, já iniciar o tratamento? O que a gente deveria fazer na prática e orientar nossos colegas ortopedistas? Horrível que é o ideal, e eles têm acesso. Vamos dizer, eles fizeram uma fratura de fêmur. E o ideal, isso aí é repetidas vezes. O ideal é que ele saia com ácido zolendrônico dessa internação. Melhor do mundo, ele já sai Melhor tratado. do mundo já sai, pelo menos um ano ele está tratado. É melhor do mundo, né? De fazer pelo menos o que dá para fazer. Porque às vezes você começa a teriparatida lá, ele não vai começar. Ninguém vai começar, né? A teriparatida no hospital. Ou romosozumab. Então, não tem nada. Então, vou falar assim: no trabalho que eu mais gosto, que é dos ratinhos, que ele mostrou que o momento certinho era 15 dias depois de uma fratura, você começar o ácido zolendrônico, ou um bisfosfonato qualquer, ou outro bisfosfonato. Mas, se você começar no momento da fratura, não vai alterar a consolidação dessa fratura. Pode retardar um pouco a mineralização dessa fratura, mas não a reparação. Por quê? Porque quando você quebra, os osteoclastos vêm e limpam o local da fratura. Essa é a função deles. E depois o osteoblasto vem e coloca o mineral e vai mineralizar. Então, o medo que todo mundo tem é, se eu bloqueio os osteoclastos, que não vai ter essa reparação óssea, porque não limpou a fratura. Isso não acontece. É melhor tratar, o dano é muito menor tratando do que não tratando. Porque uma fratura é preditiva de outra fratura em pouco tempo. Então, é uma urgência. Sim. É quando a osteoporose se torna urgência. Não é igual um lúpus. Tem que fazer impulso. Estou olhando para você, lembrando da enfermaria. Mas é uma urgência, você concorda? Concordo. Ele vai quebrar logo. Então, é melhor a gente aplicar. E talvez possa ter um retardo da mineralização, mas nada mais do que isso. A gente pode orientar os nossos colegas ortopedistas a fazerem o ácido zolendrônico na internação. Você concorda, Pedro? Não, concordo plenamente. E já aproveitando que a gente falou de fratura, né? O paciente fraturou uma vez. E vamos supor que esse paciente já estava em tratamento. Eu vou esperar ele fraturar uma segunda vez para considerar que ele falhou o tratamento, ou nesse momento seria o ideal a gente, dependendo, até trocar o tratamento? O que seria o ideal? O conceito
colocado mesmo de falha terapêutica é 2 fraturas, né, por baixo impacto. Ou uma fratura e perda da densidade óssea, ou uma fratura e a não supressão do marcador da remodelação. Ou nenhuma fratura e você perde densidade óssea e o marcador sobe. Perfeito. Né? Agora é incrível, né? Vamos dizer, o paciente chega com uma fratura. E também muito importante, pelo menos 12 meses de tratamento. Não vale eu te dar um denosumab e você quebrou e falou, puxa, não deu E ter certeza tempo, que ele está com uma adesão adequada ao tratamento também, que é o principal causa de falha. E se né? não está com uma osteoporose secundária também, uma outra doença qualquer. Mas é difícil, viu? Eu vou falar. Eu sei o conceito. Mas quando o paciente se quebra, é muito difícil a gente sustentar. Isso eu estou falando da prática clínica. Nossa, estou fazendo tudo direitinho e eu quebrei? Eu vou complicar um pouquinho mais agora, que é uma dúvida minha mesmo, professora. Esse paciente já está com 2 anos de denosumab, né? E você avalia o paciente tem uma fratura importante. Só que você vai avaliar, por exemplo, a vitamina D está de 10. Tá? A gente sabe que não basta ter uma ação antirreabsortiva, você tem que ter uma boa ingestão de cálcio, então o paciente tem que tomar o cálcio, tem que ter bons níveis de vitamina D, acima de 30, né? Para a gente poder considerar um tratamento completo. Ele está usando o denosumab, mas olha lá, o cálcio não está legal, a vitamina D não está legal. Eu posso botar a culpa nesses 2 outros fatores? Pode. Posso. Pode. Seria uma coisa secundária. Uma hipovitaminose D, uma vitamina D de 10. Se fosse 28, eu não posso botar a culpa, mas 10 é bem baixo. Eu posso botar a culpa. Eu falei, poxa, você não está com a vitamina D? E aí está fazendo uma hipocalcemia pior. A gente se preocupa muito no denosumab, né? Então, não. Agora vamos voltar para o normal. Eu estou te tratando, você está indo bem. Esses dias mesmo aconteceu lá no consultório. A mulher jura, está tomando denosumab tudo, e em vigência de denosumab há 6 anos quebrou. Uma paciente muito ansiosa. Eu não tive nem coragem de falar nada. Eu falei, muda já, entendeu? Eu falei, não, deixa eu quebrar mais um pouco. Ela já vinha de uma história de 2 fraturas vertebrais. Ela teve mais uma fratura vertebral. Eu digo, não, vamos esperar mais um pouco. Pelo livro, você não falhou. Vamos esperar a segunda Pelo livro, fratura. não, você é ansiosa à toa. Nossa, você é uma maluca. Não. Na hora que ela contou que eu vi a mulher, eu falei, vamos mudar tudo. Não pode ficar assim, entendeu? Mais ansiosa do que ela. Então, quando tem uma fratura em vigência do tratamento, eu vou te falar, eu não fico esperando a segunda. Eu fico torcendo para vir um marcador um pouco mais alto, uma densidade óssea pior. Mas mesmo que não venha, eu acabo mudando. Porque aí eu começo a achar que ela é de altíssimo risco naquele momento. Entendeu? É exatamente isso que eu ia falar, que esse paciente é o paciente que tem o maior risco de fratura iminente, Quebrou, tá na minha cara, quebrou. Esse é o cara de risco iminente. E eu não vou mudar a medicação? Por isso que eu acho que esse conceito de falha terapêutica, que eu andei lendo, foi feito em 2012, né? Esse autor. E aí eu pensei, nossa, acho que devia ser renovado, sabe? Porque quando você quebra, é risco iminente de fratura. Aquele paciente com falha terapêutica, né? Que eu vou progredir a terapia. Ele vinha usando o antirreabsortivo, um bisfosfonato, denosumab, e eu vou progredir para um anabólico. Como que eu vou progredir para esse anabólico? Não, aqui é muito interessante. Certo? Quando você está com bisfosfonato, vamos dizer, e você teve uma falha terapêutica com bisfosfonato, e eu vou, então, evoluir para uma teriparatida. A Felícia Cosman, ela gosta de adicionar a teriparatida ao alendronato. Ela quer que você faça um combinado. Outros autores dizem que não, que você pode só switch, né? Trocar o alendronato pela teriparatida. Tudo bem, aí é uma opção. Na escola, a gente tem parado o bisfosfonato e entrado com a teriparatida, não é, Pedro? Mas aí também o paciente já usou 70 anos de bifosfonato, né? Também. Você tratou, 3 anos, falhou. Então, dá um medo de entrar com teriparatida. Eu acho que eu ficaria com a Felícia. Mas se é um paciente que já fez uso, 10 anos de bifosfonato, então, porque o maior porque a parada medo... você continua tratado. Né? O maior medo da teriparatida é o primeiro ano, né? Então, isso que seria
a lógica de manter o antirreabsortivo que ele está usando. Manter por 1 ano. Manter por 1 ano e depois você entrar com a teriparatida sozinho. Agora, aqui é mais delicado. Eu estou tomando denosumab e vou passar para teriparatida. Não pode parar. Anota aí, ali. Tô anotando tudo. Não pode parar. Aí é para continuar o denosumab e entrar com a teriparatida os dois juntos. Porque senão você acaba com a vida do paciente. Então, é junto. Tá? Agora, se você tem condição, você está com denosumab e vai para romosozumab, você pode parar o denosumab e começar só o romosozumab. Você tem um efeito dual, né? E o do alendronato, se você vai para o romosozumab, não precisa continuar. Pelo menos até agora a Felícia Cosma não mandou continuar. Entendeu? Ela que manda. É ela que manda nessas combinações. Mas isso é interessante, isso do denosumab, que as pessoas mudam, aí te ferra um pouquinho, né, para teriparatida. E algo que vem muito em voga atualmente é sobre o denosumab e a suspensão, né? Em algumas situações a gente precisa suspender, seja pelo custo, seja por escolha do paciente, ou talvez até naqueles pacientes que já estão usando denosumab por anos, nunca fraturou, tem uma densitometria óssea boa. Será que a gente pode parar? Como que a gente pode se programar? A parada do denosumab é um drama total. É dramático. É isso, Pedro? Muito dramático. É um drama. Nos preparamos para um drama. Eu preparo o paciente super bem. Faz terapia, né? Eu faço terapia. Eu digo, não para agora. Calma. É uma coisa planejada, olho no olho. Porque, assim, depois do último denosumab, da última aplicação, 6 meses depois, se eu vou parar, ele tem que tomar um ácido zolendrônico. Então, isso tudo tem que ser muito planejado. Se ele vai tomar pelo plano, se ele vai comprar, onde que ele vai, porque eu não quero que passe de 6 meses. Tem que estar no bolso já, tem que estar na mão já. Tem que estar na mão. Sai com toda a papelada, tudo prontinho, para você tomar um ácido zolendrônico. E aí, voltando para o marcador, eu vou dar 6 meses depois, e talvez 6 meses depois a gente tenha que dar um novo ácido zolendrônico. E quem vai me orientar não é a densitometria, que não é tão sensível, é o marcador. Se o marcador estiver alto, a gente entra com uma segunda infusão de ácido zolendrônico. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversadinho com o paciente, entendeu? Esses dias mesmo a paciente falou, eu falei, não, toma, depois a gente discute. Toma outro denosumab, depois a gente fica discutindo. Eu não quero discutir em cima da hora, você quase tendo que suspender o denosumab. Não vou discutir agora, entendeu? Aí eu quero uma pergunta agora para o Pedro. Agora é eu que vou perguntar para o Pedro. Eita, meu aluno. Pepe. Se prepara, hein? Pedro, eu tenho um paciente com fratura atípica pelo bisfosfonato, é fácil o que a gente tem que fazer. Ou introduzir a teriparatida ou introduzir o romosozumab. Eu quero saber quando a gente tem uma fratura atípica por denosumab. Eu tomei 5 anos de denosumab e fiz uma fratura atípica com denosumab. O que você faz, Pedro? Acho que a primeira coisa, se o paciente tiver disponível o romosozumab, então seria o melhor dos mundos, né? Seria o melhor dos mundos. Trocar para romosozumab. Né? Agora, se o paciente não tem romosozumab, e aí a gente vai entrar naquele dilema, né? Será que foi só o denosumab que causou essa fratura atípica? A gente sabe que tem outros fatores também correlacionados, né? Paciente asiático, diabético, toda a angulação do quadril. Então, eu ficaria muito receoso de tirar o denosumab desse paciente, porque se ele for introduzido, é porque esse paciente é de alto risco. E por mais que ele tenha feito uma fratura atípica, ele tem mais risco de fazer uma fratura típica, né? Então, fazer uma fratura vertebral, fazer uma fratura de colo do fêmur. Então, eu ficaria muito receoso de tirar esse denosumab. Então, se eu não tenho um romosozumab, eu associaria a teriparatida, tá? Se não tiver teriparatida, aí fica mais difícil ainda, né? Creio que você poderia suspender o denosumab. A gente não tem uma evidência científica para poder ter a melhor das respostas. Estou criando um raciocínio mais lógico de todo o mecanismo de ação e risco que o paciente possa apresentar, mas também não teria problema, ao meu ver, se o paciente botou a haste, então o paciente não vai quebrar mais.
né? Então, você botou a haste, você vai impedir uma nova fratura atípica e aí você continua com o denosumab para evitar as fraturas típicas que possam surgir, né? Então, Sempre avaliar o lado sítio contralateral. contralateral também. avaliar o sítio contralateral, né? Se tiver o Nem sempre- picking e tudo, já fazia a haste. Se não tiver um picking, mas tiver um sintoma meio inespecífico, às vezes fazer uma ressonância, né? Uma ressonância que a gente pode avaliar, muitos pacientes apresentam fratura incompleta, não consegue ver muito bem, né, pela radiografia, e aí a ressonância vai auxiliar para ver se tem um edema de medula óssea, que seria compatível com uma injúria, né, naquela topografia que a gente espera que possa evoluir uma fratura atípica. E se tiver edema na ressonância, o que faz? Aí teria Contralateral. indicação você fazer uma haste, haste. né? Uma haste profilática. Você não vai Profilática. esperar o paciente fraturar, né? Você Tem já que teria uma convencer indicação. o colega ortopedista a fazer uma haste profilática. Aí a gente manteria o denosumab, uma opção, né? Manter o denosumab, passa a haste profilática no lado contralateral, Continuar para evitar as fraturas típicas, né? preferencialmente associar o... Porque eu acho que assim, um conceito também importante para a gente passar, né? Tem muitos casos acontecendo, ouvindo mais para a gente, né? Lá na escola, e até para tirar dúvidas, de casos de fratura atípica. E acho que é importante que muita gente também conheça esse conceito. Mas esse medo de fratura atípica não pode sobrepor ao risco das fraturas típicas, né? Então, acho que isso tem que ser bastante estabelecido. Então, o paciente, a gente tem que pensar sim no risco de o paciente apresentar uma fratura atípica, mas a gente também não pode esquecer tudo que a gente aprendeu de osteoporose e evitar as fraturas típicas, que são muito mais frequentes. O tratamento da osteoporose reduz 11 fraturas de fêmur, enquanto que você provoca, para cada 11 que se reduz de fraturas de fêmur, você provocaria uma atípica. Então, não é para ter medo. A balança pende muito mais para você tratar do que não tratar. Não pode ter medo da fratura atípica. É isso que você quer falar, Exatamente. né, Pedro? O Pedro falou uma coisa assim, puxa vida, se a pessoa já está com o denosumab e não vai ter a teriparatida. Não, mas vai ter a teriparatida. Eu queria discutir uma outra coisa. Agora, né? Agora vai ficar mais fácil. Agora vai mas ser ainda mais assim, fácil, porque agora a gente está no PCDT, que a gente conseguiu, né? Em breve conseguiremos VLME. 180 dias. 180 dias que nós temos. Deixa de falar, mas eu queria discutir mais uma coisa, agora piorou. Eu tenho um paciente com alendronato e é uma oversuppression, vamos dizer que está o CTX lá embaixo. Ele fez uma fratura atípica. Só suspender o alendronato já está bom, Pedro? Eu ficaria mais confortável, acho que sim. Acho que só suspender o alendronato seria o tratamento mais adequado, né? Porque a gente fala assim, pela fisiopatologia envolvida, a gente quer, o ideal seria ter um anabólico, né? Mas, de fato, precisa até assim, ter a indicação de um anabólico, falta evidência para a gente, né? Então, a gente acaba fazendo, mas não tem assim, uma evidência robusta que a gente fala, olha, fratura típica, você tem que fazer um anabólico. Fratura típica com bisfosfonato, suspender o bisfosfonato. Entrar ou não com a teriparatida. Fratura típica com denosumab, manter o denosumab e entrar ou não com a teriparatida, não é isso? Se tiver o romosozumab, melhor. O Agora, se for romosozumab manter o denosumab, ideal que você faça a avaliação contralateral, né, e fazer a correção caso o paciente apresente indícios, né, de uma fratura incompleta ou até já ter uma fratura que só falta pouco, né, que infelizmente acontece. Isso daqui é uma outra pergunta que tem aí que você não perguntou. Calma, Se é a senhora ressonância. está muito ansiosa, viu? Depois eu que sou mais ansioso que a senhora, né? É que agora eu lembrei, você falou da ressonância. Mas pode comentar, já pode tocar direto. Já pode Ô, mas tocar, vocês- né? Na prática, o uso da ressonância na avaliação de fraturas. Então, eu adoro fazer esse exemplo. Esclero sem pele. Dermatopolimiosite sem músculo. Né? Não tem isso? Existe. Agora tem fratura sem fratura. É osteoporose sem fratura. É assim. Você tem uma dor, eu faço o seu raio-x e dá normal. Que é o que acontece no pronto-socorro. E eu continuo com dor e na ressonância dá o brilhinho com aquele edema. Edema de medula óssea. O edema de medula óssea dizendo, tá com uma fratura. Então, acho que a ressonância, ela tem esse nicho na osteoporose muito, muito preciso, né? O paciente
tá com queixa, o raio-x está normal, mas você acha que ele é um paciente com osteoporose, eu acho que compensa fazer uma ressonância. Super. Isso só para fratura atípica ou também para fratura de vértebra? Para fratura de vértebra. Para fratura de vértebra, eu estou falando aqui, né? Pra fratura de vértebra. Sim. Para a fratura típica que o Pedro falou, é interessante quando você tem pródromo, uma suspeita, o cara está com bisossonato há 7 anos, 8 anos, você fica muito angustiado, faz uma ressonância. Só voltando um pouquinho sobre o uso dos anabólicos, né? A gente, em algumas situações, a gente fica um pezinho atrás sobre a indicação do anabólico, né? Tem algumas situações que tem contraindicação ao uso, outras uso com cautela. O que a senhora colocaria como realmente não contraindicação mesmo ao uso do anabólico? Não usar. Bom, na teriparatida, criança, doença de Paget, algum antecedente de algum câncer, porque ele é um anabólico, né? Algum câncer que potencialmente possa ser metastasiante para o osso, e tudo isso são contraindicações formais. Hipercalcemia, então, é uma contraindicação formal para a teriparatida, essa é fácil. Para o romosozumab, a principal contraindicação é você ter tido um evento cardiovascular, um AVC, um infarto agudo do miocárdio, no último ano. Por via das dúvidas, eu deixo 2 anos. Se bem que aquele trabalho que mostrou um aumento do infarto agudo do miocárdio com romosozumab, ele foi contra o alendronato. E parece que o alendronato é que diminui os efeitos, o risco, né? O risco cardiovascular. Não é o romosozumab que aumenta. Mas, gente, tá bem preto, tá o warning box, né? Tá bem, o doente liga, o doente fica super preocupado. Mas, doutor, eu não tenho nada, eu não vou ter. Eu falei, não, não pode ter tido, não é que o remédio vai te dar. Porque eles estão questionando muito. Porque está assim, escancarado lá, né? Do infarto agudo do miocárdio e o AVC. Uma outra pergunta é sobre a terapia de reposição hormonal. Ainda tem espaço? Muito. Em que situação? Muito. Eu gosto muito da terapia de reposição hormonal. Embora eu não concorde que nós, reumatologistas, administremos a terapia de reposição hormonal. Eu mando para o colega ginecologista que seja a favor da terapia de reposição hormonal normal, né? Naquelas pacientes que estão na janela de oportunidade, nos primeiros 10 anos após a menopausa, não depois de 15 anos, né? Primeiros 10, que estão com sintomas, com aqueles calores, com insônia, com irritabilidade, com aqueles sintomas que são muito ruins mesmo, né? Você não conhece. Você não conhece. Mas sabe aqueles calores, uma insônia, uma coisa. Eu acho super importante você entrar com a terapia de reposição hormonal para isso e também é ótimo para osso. Pode falar o que quiser do hormônio, mas todo o trabalho mostrou que o hormônio reduz fraturas não vertebrais e vertebrais. Então, para prevenção, ele é perfeito. O que não tem evidência é da terapia de reposição hormonal em pacientes com osteoporose. Então, até os próprios ginecologistas mudaram um pouquinho disso. Se você já tem fraturas e tudo isso, no estudo WHI, ele não mostrou que era eficiente. Ele é eficiente na prevenção de fraturas e tudo isso, ele reduziu. Mas naquelas pacientes com fratura, eu talvez não entrasse só com a terapia de reposição hormonal. Entraria com a terapia de reposição hormonal para diminuir os calores e talvez um bisfosfonato para o tratamento da osteoporose. Deu para entender? Não. Para prevenção, sim. Para o tratamento, não. Deu para entender. Então, aquele paciente que você indicou a terapia de reposição hormonal, caso ele tenha osteoporose, você vai tratar esse paciente como osteoporose, vai avaliar o risco dele e vai definir o tratamento com base nisso, associado à terapia de reposição hormonal. Certo. Mas se ele tiver fraturas, uma osteoporose estabelecida, eu não sei se eu vou confiar só na terapia de reposição hormonal para tratamento. Isso, você vai associar o tratamento para a osteoporose de acordo com o risco do paciente. Se o paciente for muito alto risco, terapia anabólica. Paciente de alto risco, pode considerar um bisfosfonato, por exemplo. Acho que até o último consenso da Sociedade Americana de Endocrinologia Clínica, né, que faz a estratificação de risco dos pacientes,
A terapia de reposição hormonal entraria naqueles pacientes de médio risco, né? Tem aquele paciente de baixo risco, é cálcio, vitamina D, exercício. Tem um paciente que é de médio risco, que é aquele paciente com osteopenia, o paciente às vezes tem uma menopausa precoce, tem com esses sintomas, e aí você seria o cenário ideal fazer a terapia de reposição hormonal. E essa janela de oportunidade, por quê? Porque após a menopausa, os primeiros 5, 10 anos, mas principalmente os primeiros 5 anos, é o período que o paciente mais perde massa óssea, né? Então, o paciente vai perder ao longo da vida, mas é como se fosse uma perda exponencial nesse período. Então, é um período que o paciente tem todas aquelas alterações sintomáticas pela deficiência estrogênica, e aí você consegue melhorar o quadro sintomático e retardar essa perda óssea futura. É por isso que as mulheres, nessa faixa etária, são 6 mulheres para cada homem. Porque a gente entra na menopausa ao redor dos 50 anos, só que a gente resolveu viver 80, né? Então, 1/3 da nossa vida a gente vive em deprivação de hormônio, deprivação hormonal. E o homem, ele faz uma andropausa com 70 anos. E aí depois você vê que depois de 70 anos é 2 mulheres para cada homem. Mas de cara, assim, são 6 mulheres para cada homem. Por causa dessa proteção hormonal para nós é muito importante. Então, por isso esses 10 anos. Agora, entrar com a reposição hormonal numa paciente que já tem mais de 15 anos após a menopausa, que a gente vê isso também, aí os riscos da terapia hormonal nessa paciente é muito pior. Os riscos embólicos, o de risco de câncer e tudo isso. Aí não está completamente contraindicado. Perfeito. Aí ela vai ficar com os calores dela. E vai tratar a osteoporose se tiver, por favor. Aí vai tratar a osteoporose. É uma dúvida, né, que a gente já falou bastante de tratamento. A gente falou de terapia reposição hormonal, a gente falou de tratamento sequencial naquele paciente que teve falha inicial aos antirreabsortivos. E nesses pacientes que falharam inicialmente aos antirreabsortivos, a gente começou uma terapia anabólica. O que a gente vai fazer depois disso? Então, vamos dizer assim, você falhou o bisfosfonato. Aí você entrou com a teriparatida. Isso. Depois da teriparatida, você vai sair com o denosumab. Ou, com o denosumab, você vai ter que sair com outro antirreabsortivo. Ou com ácido zolendrônico. Aquele paciente que falhou o denosumab, a gente vai para o ácido zolendrônico como a gente conversou anteriormente. Exatamente. Perfeito. Tem aquela ideia de que aquele paciente que tinha usado o bisfosfonato previamente, depois que ele fez a teriparatida, ele tem um osso novo e talvez eu pudesse usar posteriormente o bisfosfonato novamente. Como ele já falhou ao risedronato ou alendronato, vamos dizer, o via oral, estou pensando, seria mais interessante talvez botar o ácido zolendrônico, né? Hein, Pedro? Não, O que você não, acha? com certeza. Com certeza. Mas assim, a dúvida é assim, o paciente falhou o bifosfonato. Tudo bem, fiz um anabólico. Posso voltar? E aí, depois de qualquer anabólico, né, independente de teriparatida, romosomab, você tem que entrar com antirreabsortivo. Acho que a dúvida é, ele já falhou o bifosfonato. Posso voltar para o bifosfonato depois do anabólico? Então, talvez seja essa, acho que é a principal dúvida aqui. Então, eu Ou teria posso que voltar- obrigatoriamente ir para denosumab? O melhor é ir para denosumab, mas você poderia voltar para o bisfosfonato endovenoso, se você falhou para o oral. Perfeito. Isso que eu estou pensando, né? Eu concordo. Né? Se teve algum defeito de absorção, de alguma coisa, né? Eu quero fazer uma pergunta também Eita. para o Pedro. Graças a Deus. Eu queria saber, porque está na PCDT, eu não sei se vai ser mudada totalmente o PCDT, mas ainda está a calcitonina. E eu gostaria que ele falasse da calcitonina no tratamento da osteoporose. Porque a gente está falando de tudo do tratamento. Então, sobre a calcitonina, eu não sei nada, porque eu nunca prescrevi. Não é da minha época. Não é do seu tempo mesmo. Então, eu não sei, não faço Então, ideia. Eu queria falar da calcitonina. Então, uma pergunta para mim mesmo. Eu sou do tempo da calcitonina. Eu sofri muito com Não a calcitonina. parece, professora. Mas é muito antiga. Eu sou do tempo da... A calcitonina hoje não tem sentido ter. Porque todo o trabalho, o principal trabalho dela, ela não reduziu fraturas não vertebrais e fraturas de fêmur. Então, a calcitonina hoje, utilizar ela como analgésico é um absurdo, porque uma dipirona é um analgésico bem mais barato. E talvez a calcitonina tenha alguma ação, se a gente tiver, para as síndromes regionais, né, para as osteoporoses localizadas. DORT? Não é DORT, não, desculpa.
É A osteoporose transitória migratória, é não, isso? É, algoneurodistropia. Algoneurodistropia também. Tá. Algoneurodistropia. A calcitonina é para isso. Não tem mais nenhum espaço. Por isso que o Pedro não conhece. A gente tratava com o spray nasal durante 1, 2, 3 anos. Imagina a adesão a esse tratamento. Era horrível. E, no fim, acabou saindo. Hoje, nenhum dos guidelines põe mais a calcitonina. A gente usa nem soro no nariz, a gente usa, quanto mais calcitonina. Nem soro. Acho que é isso, né? Finalizamos aqui por hoje. A gente queria agradecer demais a presença da doutora Vera, que nos honrou com sua presença aqui no nosso primeiro podcast. E agradecer você, ouvinte, que está aqui com a gente também nesse momento tão especial. E a gente queria, doutora Vera, que a senhora deixasse aqui uma frase, alguma coisa marcante pra gente, uma frase que a senhora gosta sempre de usar, um lema de vida, talvez. Dá. Dá, melhor que não dá. Mas foi um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Foi muito divertido. Foi até também... Pisou mais alguns momentos, alguma coisa que eu pensei assim, nossa, acho que eu preciso estudar mais esse assunto. Foi interessante. E aí eu desejo muito sucesso para vocês, que dê certo esse... Que eu falei, viu, Ale? Reumatize, mas é reumatize. Reumatize. Mas o reumatize não está errado. E aí eu desejo muito sucesso para vocês. Né? E que um dia que aquelas imagens todas que a gente viu que é só no sonho, que se torne realidade. Obrigado, doutora Vera. Muito obrigado Obrigada, mesmo. É um prazer Vera, ter a senhora aqui, viu? imenso. E que o Pedro logo defenda o mestrado dele. Por favor. Em breve. A gente também está querendo também. Ai, pelo amor de Deus. Em breve. Até a próxima, pessoal. Até Obrigado, mais. viu? Tchau, Tchau, tchau. Tchau, pessoal.